O trânsito em uma cidade brasileira já não é mais o mesmo. De um lado, vemos SUVs compactos ganhando as ruas, do outro, elétricos silenciosos passando quase despercebidos, e no meio disso tudo, o consumidor tentando entender o que está acontecendo com o mercado automobilístico brasileiro. Nos últimos anos, o setor passou por transformações rápidas e imprevisíveis. Novos modelos surgem com frequência, tecnologias que antes pareciam coisa de filme agora são realidade, e as preferências dos motoristas mudaram drasticamente. E a grande pergunta que fica é: o mercado automobilístico brasileiro enlouqueceu? Neste vídeo, vamos te mostrar por que essa dúvida faz todo sentido, e revelar quais tendências estão moldando o presente e o futuro do setor. Uma das maiores revoluções que o mercado automobilístico brasileiro está presenciando é, sem dúvida, a chegada e o crescimento dos veículos elétricos. Apesar de ainda representarem uma fatia pequena do total de vendas, o interesse por carros elétricos tem aumentado exponencialmente. Isso se deve a diversos fatores. Incentivos governamentais como redução de impostos e isenção de IPVA em alguns estados. Conscientização ambiental, especialmente entre os consumidores mais jovens. E o avanço na infraestrutura de recarga, que antes era um gargalo, mas agora já conta com centenas de pontos públicos e privados espalhados pelo país. Modelos como o BYD Dolphin, Renault Kwid E-Tech e Jaque JS1 são exemplos de elétricos que chegaram com a promessa de economia e tecnologia. Mesmo com preços ainda acima dos modelos a combustão, o custo de uso a longo prazo, com recarga mais barata e baixa manutenção, tem chamado a atenção de muitos motoristas. Enquanto isso, montadoras tradicionais como Volkswagen, Fiat e GM correm contra o tempo para se adaptar a essa nova realidade, seja lançando suas linhas elétricas ou firmando parcerias com marcas asiáticas. Mas será que o Brasil está mesmo pronto para uma eletrificação em massa? E será que todos esses modelos valem o que cobram? Nos próximos blocos, vamos aprofundar esses e outros desafios que fazem do nosso mercado algo quase imprevisível. Enquanto os carros elétricos avançam, o consumidor brasileiro encara um outro tipo de desafio: o aumento expressivo do custo para manter um carro. Os preços dos combustíveis continuam instáveis. A gasolina e o etanol sobem com frequência, impactando diretamente no bolso de quem depende do carro todos os dias. A isso se soma a inflação nos preços de peças, seguro e revisões periódicas, criando uma realidade onde o custo de propriedade de um automóvel é cada vez mais alto. Por isso, muitos brasileiros estão repensando a forma como consomem carros. Há uma migração para modelos menores e mais econômicos, como os 1.0 aspirados e compactos urbanos, que entregam consumo eficiente e menores despesas com manutenção. Outro movimento importante é a busca por carros usados. Diante do alto preço do 0 km, muitos consumidores optam por seminovos com bom histórico, menos impostos e maior previsibilidade de custos. O mercado de usados cresceu e se valorizou, e hoje é visto como uma alternativa inteligente para quem quer fugir dos juros abusivos e financiamentos longos. E é claro, a tecnologia também mudou a forma de comprar carros. Plataformas digitais, marketplaces automotivos, concessionárias virtuais e até test drives a domicílio se tornaram comuns. Além disso, surgiram novas formas de financiar ou até alugar um carro com planos flexíveis, sem precisar assumir a propriedade de fato. Esse novo normal do mercado automobilístico brasileiro não é apenas um reflexo da economia, é também um retrato de um consumidor mais exigente, mais conectado e que quer, acima de tudo, controle financeiro e praticidade. No mercado tão instável e competitivo, algumas ofertas se destacam positivamente, enquanto outras simplesmente não fazem sentido pelo preço que cobram. Entre as melhores propostas de valor, podemos citar modelos como Fiat Mobi e Renault Kwid, que, apesar de simples, ainda oferecem acessibilidade para quem busca um carro novo gastando o mínimo possível. O Chevrolet Onix e o Hyundai HB20, que continuam sendo bons equilibristas entre tecnologia, consumo e preço. E os elétricos como o BYD Dolphin, que chegaram ao Brasil com um conjunto robusto e preço mais competitivo que muitos esperavam. Esses modelos são atrativos por oferecerem baixo consumo, boa revenda, manutenção razoável e versões com itens de segurança relevantes, como controle de estabilidade e central multimídia, tudo isso por preços ainda justos, dentro da realidade atual do setor. Mas é claro, também existem ofertas que não convencem, e o mercado está cheio delas. Modelos com tecnologia ultrapassada, preços inflacionados e pouca evolução nos últimos anos continuam sendo vendidos por valores que simplesmente não condizem com o que entregam. Alguns SUVs compactos, por exemplo, que saem por mais de R$120 mil e oferecem praticamente o mesmo motor, acabamento e segurança de um carro popular de R$80 mil, têm sido criticados pelo público mais atento. Além disso,
Há versões básicas de carros populares que custam caro e não entregam nem o básico em conectividade ou conforto. Outro erro comum é a compra por impulso, muitas vezes incentivada por ofertas relâmpago e marketing agressivo, que escondem custos extras de documentação, financiamento abusivo ou pacotes de acessórios que incham o valor final sem necessidade. Por isso, mais do que nunca, o consumidor precisa estar informado, comparar com calma e não cair em armadilhas. Um bom custo-benefício não significa apenas pagar barato, mas sim pagar o justo pelo que o carro oferece, hoje e ao longo dos anos de uso. O mercado automobilístico brasileiro realmente parece estar vivendo uma fase de transformação acelerada, quase caótica em alguns momentos. A chegada dos veículos elétricos, o aumento no custo de vida, a mudança nos hábitos de consumo e a presença cada vez maior da tecnologia estão remodelando completamente a forma como compramos, usamos e nos relacionamos com o carro. Hoje, o consumidor precisa ser mais estratégico do que nunca. Não dá mais para escolher um carro apenas pela marca ou pelo visual. É preciso analisar o custo total de propriedade, comparar versões, entender as necessidades reais do dia a dia e, principalmente, se informar antes de fechar negócio. Ao mesmo tempo, o futuro reserva oportunidades incríveis. Tecnologias que antes eram exclusivas de carros de luxo estão cada vez mais acessíveis. A eletrificação avança, as plataformas digitais facilitam a compra e a concorrência, inclusive com marcas chinesas, pressiona o mercado a entregar mais por menos. Mas até que essas promessas se tornem realidade para todos, o consumidor brasileiro precisa manter os olhos abertos, desconfiar de facilidades milagrosas e buscar sempre o equilíbrio entre razão e emoção. E agora eu quero saber de você. Você acha que o mercado automobilístico brasileiro está ficando louco? Ou está apenas se adaptando a uma nova era? Comenta aqui embaixo sua opinião e conta qual carro, hoje, você acha que vale realmente a pena.